Este tem história no futebol e conta aqui. Campeonato Capixabinha categoria 13 anos. Tonel UFC não participará da Copa Metropolitana mais de 60. Estas e outras notícias com apoio da Nutrizamal. Começa aqui o ES Sport. ES Sport aqui neste gramado. E através desse gramado, alguém sempre tem uma história para contar. E quem vai contar a sua história hoje é Cosme Eduardo. Cosminho, como é que o Cosminho nasceu para ser jogador de futebol? Eu acho que tudo isso aí tá no sangue, né, Mauri? A gente já nasce, parece que já vem com a coisa do futebol no sangue. E desde criança a gente já estava voltado ao futebol. Sempre a nossa maior distração sempre foi o futebol no bairro, junto com os amigos. Eu acho que isso aí foi crescendo, foi tomando proporções até que a gente vai procurar clubes para treinar. E assim que nasceu essa coisa do futebol. Ô Eduardo, qual foi o primeiro clube que você começou os seus treinamentos e se firmou? O Vitória Futebol Clube tinha uma escolinha muito boa, né, com o professor Rubens Monjardim na época. E a gente foi para lá, a garotada, alguns amigos já estavam lá e a gente acabou no Vitória ficando por lá por volta de uns 3 anos, né? Nesse treinamento. E depois do Vitória, você foi para outro clube? Sim, aí depois me transferi para o Desportivo, também fiquei lá por volta de uns 6 anos. Lá me tornei profissional, tive a oportunidade de conhecer muita coisa através do Desportivo, conhecer pessoas maravilhosas, que até hoje a gente traz amizade no coração. Me fez crescer bastante como pessoa, como profissional. E assim, foi muito gratificante nessa passagem pela Desportiva, porque foi lá onde eu me projetei para o futebol profissional. Em que ano que isso aconteceu, Cosme Eduardo? E você lembra dos ex-outros jogadores que atuaram com o Cosme Eduardo na Desportiva? Ah, foi muitos, né? Foi muitos, porque se eu ficar citando nomes, mas assim, a gente teve alguns destaques na base, como o Cláudio Ornelas, o Corinto, o Célio, Zé Antônio, Alci, Lúcio Antônio, Piassi, foram muitos, tantos outros que Paulistinha, que a gente teve assim, passagem com eles. Depois no profissional juntamos aí o Evandro, Zezinho Bubi, tive a felicidade de jogar com várias feras aí, Edmar, que até hoje a gente se encontra, de vez em quando temos reuniões, Silvano, Rubérico, enfim. Foram grandes profissionais, grandes pessoas que de cada um a gente acaba aprendendo um pouquinho e acabamos se tornando sempre uma pessoa melhor. Cosme Eduardo parou de ser jogador de futebol profissional por quê? É verdade, Amaury, eu estava numa situação assim, aos 21 anos, estava subindo, jogando, até tendo oportunidades no profissional, tive a felicidade de jogar 2 campeonatos brasileiros, né? Um até no início da temporada, o início da Desportiva em 83, com o Fio Maravilha ainda, a gente teve a oportunidade de treinar com ele, de olhar um profissional vindo de clube grande. Então todas essas coisas transmitem muitas coisas boas pra gente e a gente vai aprendendo. E depois eu tive que decidir entre trabalhar, porque já precisava de seguir um caminho, e eu vi que o futebol, para mim, até ali estava bom já tinha feito assim, uma coisa boa para mim, e eu optei por essa carreira de treinador, professor, preparador físico. Bom, quanto tempo que o Cosme Eduardo está como professor de educação física, depois preparador e técnico? Já faz muito tempo, né? Na verdade eu comecei cedo e às vezes até as pessoas, que eu tenho muitos amigos, jogadores que jogaram comigo, que hoje têm até mais idade do que eu, que é normal, né?
E alguns jogadores às vezes passam por mim, às vezes falam, pô, mas você começou muito cedo, realmente, com 22, 23, talvez 24. Eu já comecei no Ibiraçu, que foi meu primeiro clube profissional. Antes disso eu já tive ótimas passagens nas categorias de base, seleção capixaba, juvenil. Eu fui um cara talvez abençoado aí por Deus por ter essas oportunidades, ter tido essas oportunidades de ter feito esse trabalho nas categorias de base. Porque eu passei por todas, e em todas eu fui campeão e fiz sempre um bom trabalho, revelando bastante jogadores como China, Giovanni, Nengotara, e muitos outros aí que agora foge a memória assim, né? Mas a gente teve a felicidade, Sérgio Kogo, né, de dirigir muitos garotos e que depois viraram não só grandes profissionais, mas excelentes homens e pais de família. Como Eduardo, quantos clubes que você foi campeão como técnico? Rapaz, foram bastante, né? Rio Branco só que eu não fui, mas assim, tivemos ótimas passagens pelo Rio Branco, bom trabalho lá. Mas assim, da esportiva, tivemos 3 títulos lá, Linhares, Ibiraçu, Vitória, vice-campeão, Taça de Prata, o Serra, né? Estrela do Norte não fui campeão, mas também disputei lá por lá. Fizemos uma boa Série D, Série C. Então, quer dizer, foram muitas passagens por vários clubes do futebol capixaba. Bom, depois de tudo isso, como Eduardo agora tem seu CT, né? Centro de Treinamento Cosme Eduardo. Isso. Esse agora que você só está se resumindo isso hoje, mostrando essa garotada como é que é jogar futebol, como é que ser um profissional, como ser um homem, como ter caráter? Eu acho que é por aí, né, Maurício? Principalmente ensinar um pouco dos valores dessa garotada, ajudar eles na progressão deles como pessoa, cada fase, né? E esse é o nosso grande trabalho aqui. E o futebol, ele vem como consequência, vem como aprendizado, vem para que o garoto possa estar tendo também a oportunidade de vivenciar essa coisa boa aí, que é a inclusão dele junto com outras pessoas. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui são os pequenos meninos que estão nesse centro de treinamento do Cosme Eduardo. Mas ele tem aqui outras faixas etárias do seu centro de treinamento. Cosme, quais são essas outras faixas que fazem parte desse centro de treinamento? Hoje a gente tem de 7 a 20 anos, sendo que de 15, 17 e 20 a gente está representando a base do Vitória, mas são alunos, atletas que já estão conosco já há bastante tempo. E alguns vão chegando, vão somando, vão inserindo no grupo e trabalhando nessas faixas etárias de 7 a 20 anos. Quem tem história conta no ES Esporte. Hoje a história foi de Cosme Eduardo, jogador de futebol profissional, professor de educação física em várias escolas, técnico de futebol, preparador físico, enfim, cuidando daquilo que ele mais gosta, que é o esporte. E dentro do esporte, esse sabe tudo. Cosme Eduardo, quem tem história, conta aqui no ES Esporte. Valeu, Maurício. Segunda partida pelo Campeonato Capixabinha categoria 13 anos entre as equipes do Centro de Treinamento Cosme Eduardo e o TSU. O repórter Amaury Pereira foi lá para conferir.
essa Esporte registra esse campeonato chamado Capixabinha. Os garotos tentando no esporte ser alguém e quem sabe alcançar um grande clube. Hoje nós vimos aqui duas categorias. Categoria 13 jogando o centro de treinamento Cosme Eduardo contra outro clube. E eu vou falar ali com o técnico, né? Ele que vai me dizer aí como é que está a sua equipe para o início do segundo jogo, né? Dessa Copinha Capixaba. Mudança de direção, vamos, mudança de direção. Não, bom, já está dando ordem a garotada. Esse campeonato, o que você espera desse campeonato com essa garotada? Então, uma expectativa muito boa em cima delas. A gente tem treinado bastante, tem praticado muitas jogadas juntos. E essa garotada é determinada demais. É isso que eu gosto de ver nela, a determinação delas e o foco principal. Então, depois dessa parada, dessa pandemia, essa garotada sofreu com isso? Muitos assim ficaram acima do peso, outros ficaram sem ritmo de jogo. Apesar que a gente tentava dar uns treinos online, mas nem todo mundo conseguia, porque o acesso à internet ainda é limitado a alguns lugares e a algumas famílias. Só que, graças a Deus, esses meninos assim têm se dedicado bastante. E com essa volta ainda, em meio à pandemia, com essa volta, a garotada tem sido muito bem, tá voltando todo mundo está conseguindo fazer um conjunto novo, porque muitos saíram, outros não quiseram mais saber de esporte. Pode ser treinamento com o Eduardo. Hoje, essa categoria 13, joga contra quem? Hoje contra o PSC, vai ser um grande jogo. E a gente espera fazer uma boa atuação contra eles, assim como fizemos contra o Caxias. Contra o Caxias, o Centro de Treinamento ganhou esse jogo? Ganhamos 2-0, com uma bela apresentação, mas poderia ter sido bem melhor. Mas o menino estava meio nervoso, então assim, foram bem. Eu tô vendo essa garotada bem treinada por ti fisicamente. Um garoto desse para bater um papo com a gente. Agora? Que você pode ver, vocês estão vendo aí os garotos se preparando já para o jogo. E eu vou bater um papo com um desses garotos. Um desses garotos aí, que naturalmente é um destaque. É João José, como é que é? João Marcos. João Marcos, como é que é para você estar numa escolinha e pensar no futuro do grande time? É uma experiência boa, né? E também agradecer a Deus por estar aqui, participando desse campeonato. Também, se não fosse minha mãe e meu pai, meus familiares me dando força também por estar jogando bola, porque eu precisei muitas vezes desistir também. Jesus também me agradando a todo dia. Eu pensando muito a Deus para me jogar um jogador profissional e que Deus está na minha caminhada e que eu possa virar um jogador profissional. E qual clube que você almeja depois de sair dessa escolinha para ser um grande atleta, destaque no Brasil e no mundo? No Flamengo ou no Real Madrid. E como é que está o seu trabalho aqui nessa escolinha? Bem, ao Galvão, né? Treinador ótimo, Cosme, Fernandão, que vem agradando o CTCE, o Vitória, e que nós possamos sair com a vitória dentro de campo. E você joga de quê nesse time? De meia atacante. É isso aí, é o Centro de Treinamento Cosme Eduardo, que daqui um pouquinho estará aqui. E os pais estão aí, né? Tudo papai coruja, quer ver os filhos, é claro. Aí, lotar de papai para ver os seus garotos aqui com essa grande exibição nessa tarde de hoje. Nós vamos tentar chegar até o PCE. O PCE está lá se formado, eu acho. Vamos ver esse jogo de hoje à tarde. Aí, os papais todos aí prestigiando seus filhos nessa tarde de hoje, aqui na Curva da Jurema. O presidente do Tonel FC Paulão chegou da Alemanha e decidiu que o seu time categoria mais 60 não participará do campeonato metropolitano da categoria, mesmo sendo campeão da Copa Brasil Master 60. Para Paulão, o Tonel FC vai cumprir jogos amistosos.
Nutrisamal, o melhor para o produtor rural, de Santa Maria de Jetibá para todo o Brasil. Ficamos por aqui com o ES Sport, até a próxima semana e fiquem com Deus.